Vamos ver agora então o histórico das constituições brasileiras. A primeira Constituição do Brasil é de 1824, pouco depois do processo de independência em relação a Portugal. Em 1823, Dom Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte, mas ela foi dissolvida por causa de brigas entre Dom Pedro e os próprios membros. Em seguida, ele convocou um Conselho de Estado e conseguiu que a futura Constituição fosse elaborada de acordo com as suas vontades quase que absolutas. Ela foi outorgada em março de 1824, sendo, ironicamente, até hoje a que mais perdurou. Também foi marcada por um forte centralismo administrativo e político, tendo em vista a figura do poder moderador, constitucionalizado e também por unitarismo e absolutismo que estavam nesta Constituição. Vamos então ver algumas características dela. A primeira era um governo monárquico, hereditário, constitucional e representativo. As antigas capitanias hereditárias foram transformadas em províncias, que, por sua vez, poderiam ser subdivididas. As províncias eram subordinadas ao poder central e tinham um presidente nomeado pelo imperador e que poderia ser removido a qualquer tempo em nome do chamado bom serviço do Estado. Uma outra característica é que havia religião oficial, era a católica apostólica romana. Todas as demais religiões eram permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, não podendo haver qualquer manifestação externa de templo. A cidade do Rio de Janeiro era a capital do Império Brasileiro. Além disso, não se adotou a separação tripartida de Montesquieu, porque, além das funções legislativa, executiva e judiciária, estabeleceu-se a função moderadora. Em relação ao legislativo, ele era exercido pela Assembleia Geral com a sanção do imperador e era composta de duas câmaras, a Câmara de Deputados e a Câmara de Senadores, ou simplesmente Senado. O sufrágio era censitário, ou seja, baseado em condições financeiras para votar e também para ser votado. Sobre o poder judiciário, ele é chamado de poder judicial, era independente e composto de juízes e jurados. Para julgar as causas em segunda e em última instância nas províncias do Império, foram criadas as relações. Na capital do Império, foi estabelecido como órgão de cúpula do Judiciário o Supremo Tribunal de Justiça. Em relação ao poder moderador, ele ocorria em vários aspectos. No âmbito do legislativo, o imperador nomeava os senadores, convocava a Assembleia Geral de maneira extraordinária, sancionava e vetava proposições do legislativo, dissolvia a Câmara dos Deputados, podendo convocar imediatamente outra que a substituía. Na esfera do executivo, pelo poder moderador, o imperador nomeava e demitia livremente os ministros de Estado. E, por fim, na esfera do judiciário, ele poderia suspender os magistrados. Uma característica um pouco triste é que a Constituição manteve a escravidão no país. A segunda Constituição brasileira e a primeira republicana é de 1891. Ela vigorou até 1930 e teve a influência da Constituição americana de 1787, consagrando o sistema de governo presidencialista, a forma de Estado federal, e abandonou o unitarismo e a forma de governo republicana em substituição à monárquica, ou seja, a monarquia deixou de existir. Vamos ver então algumas características da Constituição de 1891. A primeira delas, a República Federativa, era a união perpétua e indissolúvel das antigas províncias que foram transformadas em Estados Unidos do Brasil, vedando-se a possibilidade de secessão. A capital continuou no Rio de Janeiro, que foi transformado em Distrito Federal. Havia a previsão de uma futura capital no interior do país, com base no artigo 3º, que dizia o seguinte: fica pertencendo à União, no Planalto Central, uma zona de 14 mil km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura capital federal. Efetuada a mudança da capital, o atual, no caso o Rio de Janeiro, passará a constituir um Estado.
Outra característica que, de forma contrária havia no Império, não existiu uma religião oficial. O poder legislativo federal era exercido pelo Congresso Nacional com a sanção do presidente da República e havia dois ramos ou casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. É interessante destacar que alguns estados também possuíam bicameralismo. Em relação ao executivo, ele era exercido pelo presidente como chefe eletivo da nação e ele era eleito junto com seu vice-presidente por um sufrágio direto para mandato de 4 anos, não podendo ser reeleito para um período subsequente. Alguns estados chamavam os governadores de presidentes estaduais. Sobre o judiciário, o órgão máximo desse poder passou a se chamar de Supremo Tribunal Federal. A terceira Constituição brasileira, a segunda da República, é de 34, que aconteceu em decorrência do fim da República Velha. Com a Revolução de 30, um governo provisório passou a gerenciar o país até a promulgação da Constituição de 34. Ela teve pouca duração, já que ela foi extinta quando surgiu o Estado Novo. Vamos então ver algumas características dela. A primeira é a forte influência da Constituição de Weimar, da Alemanha, de 1919, evidenciando o que se chamou de segunda geração ou dimensão de direitos e a perspectiva de um Estado social de direito. Houve uma influência do fascismo, embora ela fosse bem democrática. E como que isso aconteceu? O texto constitucional estabeleceu, além do voto direto para a escolha dos deputados, a modalidade indireta, por intermédio da chamada representação classista do parlamento. Outra característica é que o Brasil era a união perpétua e indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, no que se chamou de Estados Unidos do Brasil, mantendo como forma de governo, sob o regime representativo, a República Federativa. O Rio de Janeiro continuou sendo a capital. E também, outra tradição, manteve-se a inexistência da religião oficial. O poder legislativo ele era exercido pela Câmara dos Deputados com a colaboração do Senado Federal, ou seja, era um bicameralismo desigual, pois o Senado ele era um mero auxiliar da Câmara. O poder executivo ele era exercido pelo presidente, eleito junto com seu vice por sufrágio universal, direto, secreto e maioria de votos para mandato de 4 anos, sendo vedada a reeleição. No tocante ao judiciário, foram estatuídos os seguintes órgãos: a Corte Suprema, os juízes e tribunais federais, os juízes e tribunais militares, os juízes e tribunais eleitorais. Uma inovação muito importante foi o voto feminino com valor igual ao masculino e também a previsão do voto secreto, que também é chamado de voto australiano. No campo social, houve muita inovação, porque havia previsões constitucionais sobre a ordem econômica e social, a família, a educação, a cultura e também a segurança nacional. A quarta Constituição brasileira é a de 37, que foi extremamente autoritária, mas havia previsão de submissão dela a um plebiscito, que nunca existiu. O Congresso foi fechado e o Judiciário passou a sofrer uma forte intervenção do Executivo. Vamos ver então algumas características. Em relação à forma de governo, era uma república. Na forma de Estado, era o Estado Federal, constituído pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Porém, havia a nomeação de interventores nos estados, o que claramente retirava a autonomia deles. O Distrito Federal era a capital, tendo por sede o Rio de Janeiro. Continuando com a tradição, não havia religião oficial. No tocante ao legislativo, ele era exercido pelo Parlamento Nacional com a colaboração do Conselho da Economia Nacional e também do Presidente da República. Porém, como eles foram dissolvidos com o golpe de 37, nunca existiram plenamente e os poderes ficavam concentrados nas mãos de Getúlio Vargas.
Em relação ao executivo, o presidente era a autoridade suprema do Estado. A eleição era indireta e o mandato duraria 6 anos. Sobre o judiciário, eram os seguintes órgãos: o Supremo Tribunal Federal, os juízes e tribunais dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, os juízes e tribunais militares. A justiça eleitoral foi extinta, assim como os partidos políticos também foram extintos. Na parte econômica, houve a nacionalização formal da economia e também a previsão de direitos e vantagens aos trabalhadores, como a própria CLT. A quinta Constituição brasileira, a quarta republicana, é de 46, e por conta do autoritarismo da Constituição anterior, ela tinha então um grande viés democrático para repudiar o Estado Novo. Vamos ver então algumas características da Constituição de 46. Em relação à forma de governo, ela era republicana e era um Estado federativo. A capital da União era o Distrito Federal, que continuou sendo na área geográfica do Rio de Janeiro, e manteve-se a previsão de transferência da capital para o Planalto Central, promessa que foi cumprida por Juscelino Kubitschek, quando inaugurou Brasília. E continuando a tradição, não havia religião oficial. O poder legislativo era exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, agora em um bicameralismo igual. As funções de presidente do Senado Federal eram exercidas pelo vice-presidente da República. Sobre o Executivo, o presidente da República deveria ser eleito de forma direta para um mandato de 5 anos. E em relação ao judiciário, ele voltou, pela própria democracia vigente, a ter uma maior autonomia, sendo composto pelos seguintes órgãos. O primeiro, o Supremo Tribunal Federal. O segundo, Tribunal Federal de Recursos. Também havia juízes e tribunais militares, juízes e tribunais eleitorais. Uma inovação muito interessante que já vinha da CLT, juízes e tribunais do trabalho. A sexta Constituição brasileira, para a maior parte dos autores, é de 67. Alguns consideram que em 64, por conta do início do regime militar e também diversos atos autoritários, teria havido uma nova Constituição. Só que a maior parte da doutrina entende que só em 67 houve realmente uma Constituição com um viés muito autoritário, conferindo muitos poderes ao próprio presidente. Vamos ver então algumas características. A forma de governo era a república. A forma de Estado era a república federativa, sob o regime representativo e através da união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Agora, Brasília era a capital do país, não mais Rio de Janeiro, e manteve-se a tradição de não haver religião oficial. Havia a tripartição de poderes, muito embora a prática mostrasse uma grande preponderância do executivo. O legislativo era bicameral, a Câmara dos Deputados e também o Senado Federal. O poder executivo era o presidente eleito para mandato de 4 anos de maneira indireta por sufrágio do Colégio Eleitoral, composto por membros do Congresso Nacional e de delegados indicados pelas Assembleias Legislativas dos Estados em uma sessão pública e mediante votação nominal. Em relação ao judiciário, o Poder Judiciário da União era exercido pelos seguintes órgãos: o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Federal de Recursos e também juízes federais, tribunais e juízes militares, tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes do trabalho. Havia a previsão da justiça estadual. Vamos ver agora então a atual Constituição de 88, que possui um amplo viés de democracia e também assegura vários direitos. Porém, faz-se uma crítica a esse texto constitucional porque ele apresentou um detalhismo minucioso, prolixo e até mesmo casuístico, inteiramente impróprio para um texto constitucional. Outra crítica que se faz é que houve um assédio de muitos lobbies, grupos de pressão de toda a ordem, que gerou um texto com sérias esquizofrenias e uma ideologia densamente corporativa. Vamos ver então algumas características dessa Constituição que é a atual. Forma de governo é a República, confirmada pelo plebiscito previsto no artigo 2º do ADCT.
O sistema de governo é o presidencialista, confirmado também por o plebiscito do artigo 2º do ADCT. A forma de Estado é a federação e percebeu-se uma sensível ampliação da autonomia administrativa e financeira dos estados, bem como do próprio Distrito Federal e também dos municípios. A atual Constituição previu o fim dos territórios, isto é, extinguiu os que existiam até então, mas permitiu a criação de novos. Brasília manteve-se como capital. Em relação ao Legislativo Federal, ele é bicameral, exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. Sobre o Executivo, o Presidente da República é eleito junto com seu vice e é auxiliado pelos ministros de Estado. Atualmente, permite-se uma reeleição para período subsequente. Já em relação ao Judiciário, ele está organizado em Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão responsável por uniformizar a legislação federal. Também temos o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares e Tribunais e Juízes dos Estados, Distrito Federal e também territórios. Outra inovação muito importante é a previsão de um grande rol de direitos individuais e sociais no atual texto constitucional.